Eis o dia em que Ele deu a sua vida pelos céus. Nesse dia no madeiro pendurado redimiu. Tanta ira suportou, tanta humilhação passou, cada espinho que feriu resgatou-nos para Deus. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. O Cordeiro fel bebeu, em seu corpo padeceu, uma lança perfurou e dali fonte jorrou, água e sangue misturou, pra lavar e redimir nosso coração tão vil. Todos vejam que Ele fez. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. Sejam muito bem-vindos, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos. Queremos cultuar a bendita pessoa de nosso Deus em Cristo Jesus. E suplicamos que os irmãos agora se apresentem ao Senhor em oração para bendizermos aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Bondoso Salvador, bendito Rei dos Reis, obrigado pela semana que começa. Esta semana se reveste de uma especial atenção para todos nós, por conta de nela celebrarmos a morte e ressurreição do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que tirou o nosso pecado, que tirou o meu pecado. Bendito seja, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bendito seja este momento em que todo o teu povo remido se reúne agora para cultuar o Senhor. Pedimos que o Senhor aceite o que nós iremos te apresentar, porque tudo o que nós faremos, o faremos por meio de Jesus. Tanto as nossas orações, canções, como a palavra em si. Abençoe, portanto, o nosso ajuntamento na noite deste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo de número 67 diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, todas as nações, todos os povos, todos nós, em todo o tempo. Nós queremos celebrar o Senhor neste culto que nós reservamos especialmente para missões, um culto de missões, conforme foi avisado durante as semanas. E nós teremos hoje
a alegria de receber a palavra de Deus através da vida e do ministério do pastor Vassílios Constantinides. Ele foi convidado e ele aceitou nos trazer a palavra de Deus. E ele vai falar sobre 5 passos de missões. Então eu quero convidar você a se preparar para ouvir a palavra de Deus na boca do seu servo, tá bom? Meus irmãos, a semana que encerrou-se ontem foi mais uma vez marcada por dores e tristezas sobre enfermidades de nossos irmãos e sobre a partida de alguns outros para morar no lar celeste. Isso faz com que nós urgentemente nos apresentemos ao Senhor em oração. Tenho clamado a Deus que ponha limites na extensão deste vírus e que Ele proteja o seu povo e guarde a sua igreja e que este momento pela qual passamos seja um momento ímpar para que a igreja entenda o que deve fazer, o que deve falar, aonde ir e o que deve fazer. Nós pedimos à igreja que se envolva nisso e ore. Por gentileza, faça oração, mas também faça visitas virtuais. Aproveite o tempo em que você tem e ligue para aquele irmão que esteve enfermo, aquele que está enfermo, aquela família que perdeu gente querida. Faça uma visita virtual. Mantenha a sua comunhão aquecida. Em especial, nesta semana em que nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Quero convidar todos vocês para, nesta semana, tirar um tempo para agradecer a Deus especificamente esta semana por conta do que fez o Senhor Jesus por nós, o Cordeiro de Deus. Ore ao Senhor e agradeça o sacrifício que Ele fez por cada um de nós e pela sua vida, pela sua família. Tire um tempo para isso, tá bom? Eu quero até propor a você que em cada dia dessa semana você leia um capítulo de Mateus. Mateus 21 na segunda-feira. Mateus 22 na terça-feira. Até o domingo, quando você vai ler 2, o 27º e o 28º, que é o dia da ressurreição do Senhor. Nós celebramos isso com grande alegria, com grande gratidão. No próximo domingo, que vamos celebrar a Páscoa do Senhor, eu quero convidar você para estar envolvido neste sentimento do que fez o Senhor Jesus por você. Tanto o culto da manhã, nós teremos uma cantata de Páscoa, no domingo de manhã. E à noite também nós vamos celebrar a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Vitória essa que também é nossa. Então, tanto às 9 como às 18h15, convido todos vocês para estarem presentes nesse sentimento de culto ao nosso Deus. Tá bom? Agora queremos orar por alguns irmãos que estão enfermos e que perderam gente. Pastor Ricardo, que havia perdido há uma semana atrás a sua cunhada, ontem perdeu o seu irmão. A dona Marileia, mãe dele, está enferma por conta de uma cirurgia que fez há uns 20 dias e precisa que a gente se apresente a Deus em oração pela saúde dela. Perdeu a nora, agora perde o filho. Pela vida do pastor Ricardo, que também teve essa Covid, está recuperado, graças a Deus. Tanto é que ontem ele estava com a mãe. Outros irmãos nossos, gente nossa, sangue nosso, que também foram contaminados. Ore ao Senhor, tá bom? Vamos orar agora? Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, conquanto igreja, nos apresentamos ao Senhor pelos méritos de Jesus, pelo nome de Jesus, e clamamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, por nossos irmãos que estão enfermos. Ó Deus, Deus querido, pedimos que o Senhor ponha limites na extensão desse vírus, que o Senhor dê uma
palavra de ordem, uma palavra do Senhor, tão somente uma, e isso tudo vai passar. Fará-se bonança toda essa tempestade. Cremos no poder do Senhor, cremos em Cristo Jesus e por isso nós nos apresentamos ao Senhor. Visite esses irmãos queridos, ó Deus. E aqueles que perderam gente próxima, gente amada, que o Senhor os visite também. É grande a dor na nossa alma em face a essas perdas. Grande mesmo, ó Deus. Peço pelo pastor Ricardo, teu servo, clamo que o Senhor visite ele, a sua mamãe, entre com a tua graça, força em toda a família. E outros que também, ó Deus, faleceram e que ainda sentem as dores, pedimos o teu consolo. Visite, Deus querido, cada um deles e nos use como um instrumento para dividir a dor através de uma ligação. Desperta-nos para isso, ajude-nos a nos envolver desta forma com esses irmãos. Abençoe agora, Senhor querido, o louvor que será apresentado a Ti. É para o Teu nome, é para a Tua glória. Abençoe, portanto, tudo isso. Eu confio aos Teus cuidados em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos bendizer aquele que é, que era e que há de vir. Vamos louvar? Graça e paz, irmãos. Uma alegria poder ministrar o louvor, cantar com os irmãos e de algum modo edificar a vida da igreja do Senhor. Vamos cantar salmos e hinos de número 362. Convido você a cantar com a gente aí da sua casa ou refletir na letra dessa canção que fala sobre a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, nela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem ter
sim na cruz, sim na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Vamos cantar essa canção com alegria, pensando que um dia todos os povos da terra se prostrarão ao Cordeiro. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Um povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. e a nós só nos cabe E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Atos capítulo 10, versículo 33. Eu queria ler e convidar os irmãos para ouvir esta palavra. Olha que coisa interessante. Portanto, sem demora, mandei-te chamar, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo que foi ordenado da parte de Deus, através da boca do pastor Vacílios, para todos nós. Palavra de Deus.
mensagem de Deus para cada um de nós, pessoalmente. Vamos orar e vamos ouvir o que Deus tem para nós? Disponha o seu coração, a sua mente, para ouvir e em seguida obedecer o que Deus tem. Porque nós convidamos o pastor Vacílios e ele fez bem em vir. Estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir o que ele nos falou. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida do pastor Vacílios. Obrigado pelo ministério que o Senhor confiou a ele e Dona Liliana. E eles fizeram isso de forma sábia, prudente, eficaz. Muito obrigado pela PEC, pela liderança do teu servo. Obrigado pela saúde dele, ó Deus. Obrigado por ele, pela sua casa. Muito obrigado, Senhor. Agora use a boca do teu servo para falar ao nosso coração e mente. Dá-nos a alegria de ouvir, entender e obedecer ao Senhor. Nós estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir a tua palavra. Fale ao teu servo, fale conosco, o Senhor falou com ele e nos abençoe. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a gente nesta palavra. Área dentro da nossa casa. 6 filhos, 6 filhos, ou todos homens. 3 fizeram seminário teológico, 2 foram pastores. Ela, dentro de casa, fez realmente ministério para conosco. Eu gosto muito desse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10. Somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Quando eu vim no Brasil, eu tinha 17 anos. O Egito estava em guerras, nós éramos egípcios, somos gregos, e então tínhamos que sair do país. Primeiro veio o Dimitrios, que foi pastor aqui na igreja dos irmãos, e então eu cheguei no Brasil e logo arranjei emprego, né? Não falava português, arranjei emprego, e no emprego tinha umas 30 pessoas no trabalho. E quem era a pessoa que dirigia era uma senhora, Dona Odete, descendência libanesa, e falava um pouco árabe. E então, passando algum tempo, ela passava perto da gente e ela vinha perto do meu ouvido e dizia assim: Basílio, não me chamava Vacílios, Basílio, você é diferente. Eu não entendia nada, não entendia. Passou um tempo, outra vez, Basílio, você é diferente. Aí eu fiquei preocupado, não sabia o que era. Então, foi a ver no dicionário. E quando eu li no dicionário, você não imagina, então, a responsabilidade. Eu quero que os irmãos entendam, missões não é só fora, é da nossa família, da nossa onde moramos, os nossos vizinhos. Primeiro passo, Deus chama. O segundo passo é Deus prepara. Deus prepara. O versículo 31 do capítulo 35 diz assim: e o Espírito de Deus o encheu de habilidades, inteligência, conhecimento em todo artifício. O Espírito Santo. Deus prepara, Deus capacita,
e supre toda a nossa insuficiência. Lembramos de Moisés, que se desculpou diante de Deus e disse: quem sou eu? Lembramos de Jeremias, que disse assim: não passo de uma criança. E Josué, que não tinha habilidades de Moisés, o tempo todo foi chamado assim: Josué, filho de Num, servente de Moisés. Servente de Moisés. Mas ele venceu 12 reis. 12 reis. Por quê? Porque Deus o preparou. Deus prepara o salvo para o serviço dele. Toda habilidade vem de Deus. E Deus realmente promete nos capacitar. 2 Coríntios 3, 5, 6 disse: não que por nós mesmos sejamos capazes. Não temos esse capacimento. Não sejais capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deus prepara. Deus chama e Deus prepara. Deus prepara e ele sabendo onde nós vamos trabalhar, pode realmente dizer assim: é bom você ter além de uma língua. É bom você estudar e então ter pelo menos mais de uma língua. Ou então ele poderia dizer assim: vai para o seminário. Aí sim. E ainda mais por as esposas de pastores, por exemplo, ter um curso de enfermeira. É muito importante. Você vai dizer: mas isso vai tomar muito tempo, muitos anos. Mas sabe quantos anos demorou para Moisés? 40. Sabe quando começou Paulo? 14 anos esperou. Você sabe, Josué, para guiar o povo, aproximadamente 42 anos. Você sabe como Basílio serviu no Oriente Médio? 50 anos depois. Vim para o Brasil, fiz seminário, trabalhei com a APEC, e uma coisa interessante foi assim: quando completei 50 anos de ministério na APEC, eu disse para minha esposa assim: eu gostaria muito, mas muito voltar para o Egito. Não é para fazer conhecer coisas. Você já conhece as pirâmides, os museus, o Rio Nilo. Você já conhece. Mas logo de uns dias poucos, eu recebo o convite da parte internacional da PEC para poder ajudar no Oriente Médio, depois de 50 anos. Sabe quantos... Não temos que entrar na vinha do Senhor sem preparo. Sem preparo. A importância é assim: Deus chama, Deus então prepara.
Em terceiro lugar, Deus vocaciona. Deus vocaciona. No capítulo 35 de Êxodo, no versículo 34, diz assim: também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. Há famílias e pais que, quando seus filhos chegam a 13 anos, adolescentes, antes que entrar realmente na universidade, etc., levam seus filhos para médico-psicólogo e para ver qual é a sua vocação, né? Qual é a sua tendência. E então, isso não vale a pena, mas muito pouco. Por quê? Porque diz assim, o mesmo Espírito de Deus que chamou e habilitou, dispôs o coração para ensinar. Quer dizer, é Deus que está fazendo isso. Não é a igreja que vocaciona, não é a família, não é as organizações, não é os institutos teológicos. Quem realmente vocaciona é Deus. A família e a igreja devem respeitar a vocação de seus filhos. Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, diz assim: separai-me agora a Barnabé e Saulo, que é Paulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Então jejuaram e oraram, e impondo sobre eles as suas mãos, os despediram. Eu tinha 17 anos quando saí do Egito e vim para o Brasil. O domingo antes da minha viagem do Cairo, do Egito para o Brasil, com 17 anos, e nós frequentamos a igreja evangélica grega. Então, eu fui para me despedir da igreja. E o pastor me pediu para vir na frente. Eu fui na frente, me pediu para ajoelhar, eu ajoelhei, e junto com outros irmãos da igreja, colocaram a mão sobre a minha cabeça e oraram. Eu vou citar o texto que oraram, que se encontra em Números, capítulo 6, versículo 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Queridos irmãos, isto se completou, isso aconteceu. Quando eu assumi o trabalho no Oriente Médio, irmãos, olha, é uma coisa tremenda. Eu não conhecia mais ninguém. E os países são do Marrocos até Butão, na Ásia. Então, mas como Deus abençoou, como Deus abriu as portas, como Deus nos ajudou para trazer esta gente toda para estudar aqui e ter curso em árabe e voltar, então, como obreiros, como tem sustento, é uma coisa só de Deus. Não era possível. Filipenses 4, versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo faço. Deus nos usa. Deus nos capacita. Deus chama, prepara. E o último, Deus supre.
Deus supre. Esses textos em Êxodo capítulo 36, 2, 4, diz o texto, eu vou ler os 5 e 6. Disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então, ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Eu não vi nenhum tesoureiro para vir e dizer para o pastor: olha, não podemos mais, não, já pensou uma coisa dessas? Proibir, é? Eu nunca escutei uma coisa dessas. Agora, Deus chama, Deus prepara, vocaciona, usa, mas também Deus supre. Deus supre. Eu trabalhei na PEC 2 anos na livraria. Depois de 2 anos, a diretoria nacional me convidou para uma reunião. E o presidente era o pastor Eurídice Fontes Queiroz, da Primeira Igreja Batista. Ele era o presidente e vários outros que estavam ali. De repente, o pastor me chamou e disse assim: Vacílios, a partir de agora, você não vai trabalhar lá no escritório. Você vai ser obreiro. E eu olhei para ele e disse: qual é a diferença? Disse: olha, a diferença é a seguinte. Quando você estava na livraria, você ganhava sustento. Mas agora que vai ser obreiro, não vai receber. Você vai viver pela fé. Aí eu olhei e pensei e disse para ele: como é? Como que se faz? Aí ele disse: olha, você tem pais, tem irmãos, tem igreja, e você vai levantar o seu sustento. Isso foi em 1965. Queridos, todos estes anos, nunca faltou nada. Absolutamente nada. Nada, nada. O texto que eu me abracei e continuo abraçando é 1 Tessalonicenses 5, 24, que diz assim: fiel o que vos chama, o qual também o fará. Eu entendi este texto da seguinte forma: eu vou obedecer. Ele me chamou, eu obedeço, o qual também fala. Então, quem vai fazer? Ele. Sempre é ele. Ele. Amados irmãos, há inúmeras promessas sobre suprimento. Graças a Deus por este culto, graças a Deus por este momento, graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus
pela vida e ministério do pastor Vacílios. Graças a Deus por esse culto de missões. Graças a Deus. Meus irmãos, amanhã, segunda-feira, ficou então aquele convite para que você leia o capítulo 21 de Mateus. Na terça-feira, o capítulo 22. E assim até o final de Mateus. Um capítulo por dia, para que você possa acompanhar os passos de Jesus nesta última semana dele aqui na terra. E no domingo nós vamos celebrar a vitória dele sobre a morte. Nós vamos celebrar a sua ressurreição com profunda gratidão. Vamos adorá-lo por esta grande vitória. Tá bom? Vamos agora orar. Em seguida teremos o poslúdio. Bondoso Deus, obrigado pelo culto desta noite. Obrigado pelo ajuntamento do teu povo, que mesmo em casa, em face à pandemia, por conta destas limitações, mas que eles se apresentaram ao Senhor e cultuaram o Senhor. Obrigado, Jesus. Muito, muito obrigado. Abençoe, Senhor, aqueles irmãos que participaram diretamente para que essa transmissão chegasse às nossas casas. Obrigado por eles. Que o Senhor os recompense pelo trabalho. Obrigado por aqueles que ensaiaram o louvor e que se dedicaram a isso. Que o Senhor também os abençoe, que o Senhor os guarde e abençoe aqueles que separaram este tempo para culto. Muito obrigado. Abençoe a semana do teu povo. Nos ajude, ó Deus, na leitura diária que nós faremos, acompanhando a semana do Senhor Jesus. Que o teu Espírito está em nós, nos abençoe, trazendo à nossa memória tudo que fez o Senhor por nós e como Ele venceu a morte e como Ele ressuscitou. Bendito seja o Senhor. Abençoe sim esta leitura ao nosso coração e à nossa mente. Abençoe o teu povo, Senhor. Guarde o teu povo, Senhor. Abençoe esta semana que começa. Confio aos teus cuidados, cada família, cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te proteja. E visite a tua casa e multiplique na mesa o pão. E multiplique nos relacionamentos a paz e a harmonia. Que o Senhor seja contigo. Esta semana é muito importante para que você reflita tudo que o Senhor fez por ti. E o Senhor abençoe todo o ajuntamento que acontecerá nesta semana e abençoe a tua leitura, abençoe os teus filhos e proteja-os do que é mal. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, hoje, em toda a terra, e até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, gente.